Aí a gente guarda souvenir do Sim, exército. sim, Aí sim. ele abriu carteira Sim. e mostrou ele segurando a cabeça de um Meu Deus. soldado sírio. Assalamu alaikum, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa excelente manhã no projeto História Islâmica com um convidado incrível, num lugar incrível, que é a sorveteria Al-Qassem. E aqui a gente vai fazer uma entrevista que vocês vão amar e aprender bastante com uma figura histórica que carrega a história do mundo islâmico, da comunidade judaica, do Brasil e principalmente do Recife, né, que é a melhor cidade desse país. Podemos concordar com isso? Melhor cidade desse país, entendeu? Depois de São Paulo. Depois de São Paulo? Eu virei um Paulista. fã de São Paulo. Virou um fã de São Paulo. Então, mas a gente pode concordar que lá do Recife só sai intelectual, né? Eu não sei disso. Então estamos aqui hoje com o senhor Nathaniel Braia para falar de um assunto que, apesar, enfim, do tom que a gente inicia essa entrevista, é uma história que carrega também muita tristeza. Então, senhor Nathaniel, eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas aqui que estão assistindo a nossa entrevista no nosso canal e conhecessem assim um pouco mais a sua biografia, como é que o senhor começa, enfim, iniciando aí, quem é Nathaniel Braia, como que o senhor, sua história se cruza com a história da Palestina e tudo isso que o senhor participou do nosso documentário, né, Israel Paralelo, e a gente aprendeu um pouco mais sobre o senhor lá, mas o público Não vai ficou curioso. repetir a história, não? Não, vai ter, mas o pessoal quer conhecer com mais detalhes, né? Porque ali tinha um monte de gente sendo entrevistada. Agora essa é exclusiva. Essa é somente com o senhor, essa é exclusiva. Faz mal que eu continue tomando café e bebendo Não, água? não, pode ficar à vontade. A gente veio numa sorveteria, então, meu amigo, aqui é pra gente experimentar tudo. Então faz a propaganda, esse bolinho de tâmara é uma delícia. É, ó, aqui no Al-Qassem a gente toma café árabe, né? Com um bolinho de tâmara, maravilhoso. Tomar mais um golinho já. Tá bom, pode tomar mais um gole de café. Eu nasci no ano de 1950. Isso tem algum significado? Tem. 1950 foi um ano muito positivo para o Brasil, porque o Getúlio Vargas começava o seu segundo governo, que foi o governo que todo o processo da Revolução de 30 já tinha se consolidado e ele foi avançando para transformar o Brasil num país industrializado e com perspectiva de ser o país do futuro, como disse Stefan Zweig. Sim. Então, 1950, eu nasci numa data que é uma data todo mundo desconfia se eu nasci ou não. Era 1º de abril. Meu pai era uma figura, era conhecido na comunidade judaica como uma figura brincalhona, grande piadista, ele sabia piada de cor e tal. E ele morava no Rio com a minha mãe. Na época, não tinha esse negócio de celular e tal. Você tinha que passar um telegrama. O telegrama era caro, tinha que resumir as palavras. Então, ele passou e eu estava atrasado no meu nascimento. Já tinha passado os 9 meses, estava todo mundo tenso, porque eu não nascia. E aí, quando chegou no dia 1º de abril, eu nasci. E meu pai mandou para o pai da minha mãe, o meu avô por parte de mãe, que morava em Recife, o avô por parte de pai morava no Rio. No Rio. Meu avô por parte de mãe morava em Recife com a mulher dele, né? Para você ter uma ideia de como é que as coisas se entrelaçam. Meu avô era Elias, pai da mamãe. E a minha avó era Yenter. Yenter tem até o filme, você não conhece aquele filme, Yenter? Que é a história de uma mulher que se fantasia de homem para estudar. Na Yeshiva. Na sinagoga. Era o nome da minha avó. Da sua avó. Aí chega o telegrama, nasceu Nathaniel. Aí o meu avô chama minha avó e diz, até uma hora dessa, Moisés acha de fazer brincadeira. Então, 1º de abril. Então, foi assim, né? E também foi o momento de uma grande tragédia nacional. Né?
minha mãe não foi para o jogo, mas minha tia, irmã da minha mãe, tia Leia, foi o jogo Brasil e Uruguai, a final da Copa do Mundo de 1950. Sim. Minha mãe não foi para o jogo porque estava grávida de mim. Sim. Tinha multidão e tal, meu pai Sim. foi por aqui. Mas meu pai foi e minha tia Leia foi. E saiu com aquele, no meio daquela tristeza daquele povo, que o Brasil estava certo de ser campeão. O Brasil jogava por um empate e tinha ganho num jogo anterior de 6-0 da Espanha. Era uma apoteose. E fez 1-0 e perdeu de 2-1. Então, foi no meio dessa tragédia que eu nasci. Né? Mas também, 1950, fazia somente 5 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Que em 1945, 46, o mundo começou a conhecer aquilo que foi a perseguição nazista aos judeus. Ficou famoso e tal. E começou-se a discutir uma solução para a questão judaica. Isso era 1950, quando eu nasci. Meu pai, ele, como a maioria dos judeus, foi ganho para a causa de Israel. Mas meu pai não era uma pessoa de ficar apoiando ou olhando. Meu pai se envolvia. Né? Então, ele se tornou um líder da comunidade judaica pernambucana. E eu fui criado nesse clima. Né? Mas a minha família, ela tinha migrado, uma parte já segundo a história da minha família, estava lá na Palestina desde os tempos de Salomão. O sobrenome da minha família, por parte de mãe, é Solomon. Então, diz a lenda, eu não tenho comprovação disso. Mas então tem uma parte da família, de onde originou minha mãe, que era Solomon. Tem uma outra parte que era Berenson, que é o pessoal que veio da Moldávia para a Palestina. Isso muito antes do sionismo. Né? O meu avô nasceu na Palestina, o meu bisavô veio da Moldávia para a Palestina. Então nasceu lá meu avô, minha avó e uma outra irmã. Nasceram na Palestina, na cidade de Safed. Safed, que é a cidade onde nasceu também Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, é o presidente da Palestina atual, Então, essa minha família tem essa história de todos os 4 avós terem crescido em Safed. Eram vizinhos, brincavam juntos quando crianças e tal. E o meu tio-avô, o irmão do meu avô, ele, da nossa família lá, desde os tempos da fundação de Israel, é o que mais se destacou. Ele era o advogado principal da Central Sindical Judaica, a Histadrut, e como tal ele foi indicado para escrever a proposta da Declaração de Independência de Israel. Meu tio-avô. E ele depois ele se negou a assinar porque ele tinha botado a palavra democrática e foi tirada essa palavra da declaração. Mas na declaração, se você lê a Declaração de Independência de Israel, você pensa que é uma coisa muito positiva, porque diz que vai um país igual, independente de credo, de religião, de raça, e todos serão respeitados como cidadãos israelenses. Essa declaração era mentirosa, porque naquele momento em que ela foi lançada, não que meu tio-avô tivesse participado disso, mas o terror já estava se espalhando pela Palestina e iniciou massivamente a limpeza étnica da Palestina. Isso eu vim tomar conhecimento muito depois, né? Porque a casa onde eu nasci eram todos sionistas. Esse sionismo ele passou a ser uma prerrogativa dos judeus depois do que aconteceu com o nazismo. Então, na verdade, o sionismo ele só se tornou majoritário entre os judeus com a Shoah, Holocausto, né? Com a Shoah. E a partir daí, principalmente nos primeiros anos, era com muito entusiasmo, inclusive, que se apoiava o Estado de Israel.
lá em Recife, e depois meu pai e minha mãe foram para Recife, foi onde eu cresci. O meu pai é que fazia o programa A Voz de Israel. A Voz de Israel. Né? Ele recebia fitas cassete, fita spool ainda naquela época, e reproduzia e comentava, e botava música israelense, judaica e tal. Então foi nesse ambiente que eu cresci. Sim. E a vida vai acontecendo coisas que depois você vai olhar e dizer, pô, é contraditório e tal. Mas não é tanto. Sim, sim. Porque com 8 anos de idade, eu ingressei no Ashomera Tzair. Ashomera Tzair é um grupo de pioneiros, de escoteiros judeus, sionistas, mas que se colocavam como de esquerda. Sim. Com 8 anos já estava querendo causar já. E foi lá que eu tive contato com as primeiras ideias socialistas. Sim. Inclusive, dentro, tinha os madrihim, que era o pessoal que fazia a educação dos escoteiros do Ashomera Tzair, davam palestras, e eu tive contato com o que aconteceu com os macabeus. Os macabeus foi uma família que se rebelou contra a dominação assíria e venceu a dominação assíria. E aquilo ali era apresentado para nós como uma luta de libertação nacional. Né? Então, toda a visão do sionismo que eu tive, eu fiquei dos 8 aos 14 anos lá. Depois eu saí, não me interessei mais, eu acho que era muito repetitivo, não sei o que era, mas chegou um ponto que eu disse, não quero mais. Não quer mais saber disso. Mas ali eu tive contato com os conceitos mais gerais do sionismo. Da esquerda. Sim. Das ideias socialistas, através dessas palestras e dessa visão que existia. Mas a gente não... Minha tia, a irmã de mamãe, com 18 anos, ela foi para Israel e se alistou no exército. Logo nos primeiros anos. E vive até hoje lá. Então, mas as ideias de libertação nacional, eu tive contato com elas desde os 8 anos de idade. Vinha misturada com as ideias sionistas. Né? Não tinha noção da limpeza étnica da Palestina, porque isso era uma coisa que não era assumida. Não era nem mencionado. As pessoas falavam que os árabes saíram porque quiseram, todas essas coisas aí, né? E os sionistas tentaram, desde o início da fundação de Israel, inverter. Então, eles diziam que os árabes tinham adotado a ideologia nazista. Entendeu? Então, E eu, com 18 anos de idade, eu embarquei, já estava debaixo da ditadura, eu embarquei no movimento estudantil. Contra a ditadura militar no Brasil. Eu estava estudando engenharia e tive contato, comecei a participar das assembleias e tal. E aí, naquele momento, eu me candidatei a delegado da UNE. Aquele famoso congresso de Ibiúna. Mas eu perdi a eleição. Então eu me livrei de ser preso em Ibiúna, mas eu fui candidato e continuei acompanhando e tal. E o meu pai já era diretor do Banco do Brasil no Recife. Está muito confusa a minha palestra? Não pode continuar. Está ótimo. Meu pai... Estou experimentando o tâmara aqui. Era diretor do Banco do Brasil. E tinha contato com todo mundo, né? Inclusive com o pessoal que fazia a repressão. Militares e tal. E um desses militares disse, olha, você diga ao seu filho para parar com as atividades dele. Ele está numa lista negra, só não peguei ele porque... Consideração a você. Mas eu não vou poder segurar muito tempo. Aí eu acordo, meu pai pediu para ele correu atrás, dentro da comunidade judaica, existia plano de absorção de judeus.
e consegui uma bolsa de estudo para eu continuar meus estudos em Israel. Israel. Uhum. Aí eu disse, não vou abandonar. Mas eu não tinha organização, eu era muito independente. Aham, sim. Aí meu pai se ajoelhou numa manhã, eu estava escovando os dentes, ele entrou no banheiro, se ajoelhou e pediu para eu ir. Sim. Aí eu disse, eu vou. Deve ter sido um momento extremamente emocionante, né? É. Ele estava tentando salvar a sua vida, na verdade. E eu acho que salvou. Porque senão, naquela época, logo no começo dos anos de chumbo... Eu era muito afoito, eu participava das manifestações, eu era o que a gente chamava de tropa de choque, a gente levava bolinhas de gude no bolso e um estilingue e ficava tirando nos cavalos. Do cavalo. Para proteger os manifestantes. Então, aí eu fui, mas fui num sentimento de muito ruim. Exato, você estava abandonando o país que, numa época, né? E me achava que tinha abandonado a luta e tal, né? essas coisas, né? Uhum. Mas eu fui. Uhum. E aí, quando cheguei lá em 1968, um ano depois da Guerra dos 6 Dias. Sim. E um dia eu estava lá, tinha uns colegas brasileiros na escola de engenharia, e um deles falou, olha, eu sugiro que você vá assistir a palestra na casa do Jaber. Era Jaber o nome dele. Me deu o endereço. Né? Eu fui, eu era curioso, eu queria entender. Até aquele momento, eu ainda achava que Israel era... Sim, um projeto, toda aquela coisa. E tal. Mas eu comecei a desconfiar, porque eu comecei a perceber atitude racista com relação aos árabes. E aquilo já estava me incomodando, né? Sim. Mas eu não tinha conhecimento direito da versão defendida pelos palestinos. Sim. E Haifa, ela tem um bairro que ficou preservado como bairro árabe. Sim. Eles tomaram a maior parte, expulsaram muitos palestinos de Haifa também. Haifa é a cidade maior porto de Israel. E aí eu fui morar em Haifa, que é a cidade mais aprazível de Israel. Porque tem praia, né? Lembrava muito Recife, aquela coisa toda. E aí eu fui andando, era de noite, e eu fui andando e as casas começavam a ter aquela arquitetura árabe e tal. Aí eu fui andando e pensando onde é que eu estava e tal. E esse lugar chama Wadi Nisnas. Até hoje. Sim. Wadi é vale, né? Wadi, Nisnas né? é um nome árabe. Então, aquela região de Haifa, andando por aquela rua de noite. Né? Até que eu cheguei no endereço, bati na porta e fui recebido pelo Jaber de pijama. Ele sentava na mesa, pessoas sentavam em volta. Tinha muito em Israel, porque ainda não tinha manifestação de massa. Tinham círculos de conversa. E ali tinha alguns intelectuais, a maioria deles judeus. Sim. Mas o Jaber era um cara que tinha muito conhecimento. Sim. Ele se dizia trotskista. Trotskista. Mas ele relatava a história da perseguição aos palestinos e como que chegou até a Guerra dos 6 Dias. Ele, na verdade, era um ciclo de palestras. Né? E eu ali... Imediatamente eu comecei a adotar a versão palestina. Exatamente. Numa dessas noites chegou o Dan Vered com um documento. Eles estavam fundando a Aliança Comunista Revolucionária. Já arrumou problema no Brasil, aí foi para Israel para arrumar problema também. Não, ali foi que eu arrumei problema. Não foi o governo que arrumou problema com você. Aí lá você foi arrumar problema. Aí eles me apresentaram esse documento, eu li e imediatamente me identifiquei com aquele grupo. E pedi ingresso. Eu praticamente estava na fundação da Aliança Comunista Revolucionária. Sim. Aí era um grupo pequeno. Eram 8, 10 pessoas. Sim. Estava no começo. Sim. Aí me deram a incumbência de ser responsável pelo norte da Palestina, de Israel. E tinha um amigo meu, Shawker Hatib. Ele depois virou uma liderança árabe importante, porque existe um comitê de afirmação árabe, que hoje quem é líder dele é o Mohamed Barak.
que foi parlamentar do Sim. Partido Comunista Israelense, Sim. árabe, dentro do parlamento israelense. No Knesset, sim. Eu conheci ele veio já várias vezes ao Brasil e tal. Uma pessoa muito preparada, muito simpática e tal. Sim. Então, o Schalke integrou esse comitê. Mas naquela época, o Schalke era uma pessoa ali. Ele era mestre de obras. Mestre de obras. Mas viramos muito amigos Sim. e tal. Eu ia lá na aldeia dele para visitá-lo e tal. Sim. Ele pediu para eu ir lá para conhecer a namorada dele. Sim. E aí me receberam com um almoço de arroz com feijão branco. Olha e como é? E tomate. Sim. Foi um dos melhores, com carneiro, Olha um dos grandes Não, almoços. os palestinos sabem receber. Um dos melhores jantares que eu já tive na minha vida foi com a família palestina. O pessoal sabe fazer o convidado se sentir bem. Aí depois andamos juntos pela aldeia e tal. Depois eu me sentei, eu, o Schalke e o pai dele. O pai dele falava em árabe e ele ia traduzindo para mim. Sim. Né? Então eu fui me integrando nisso. Sim. E a Aliança Comunista Revolucionária foi a primeira organização árabe, judaica, israelense a atuar nos territórios ocupados. Sim. Os territórios ocupados, veja bem, foram ocupados em 67. Nós estamos falando de 68, 69. Sim. Logo depois. Então, era proibido circular, não, mas você ter contato organizado com árabes ou organizar árabes contra a ocupação. Era muito perigoso, né? O senhor estava assim, se integrando a um movimento político anti-ocupação dentro de Israel. Naquela época, principalmente, era perigoso. E aí, você conhece a história? Não, mas aí eu tô... Porque eu pensei que eu já tinha lhe contado. Não, essas partes não. Isso não foi pro documentário. Essa é exclusiva, por isso que eu tô falando. Quem está assistindo aqui está tendo uma coisa exclusiva. O ingresso vai ser mais caro, inclusive. Tem que tomar muito cuidado com o que eu falo. Mas pode continuar. Bom, então nós decidimos, fomos a primeira organização israelense a decidir trocar documentos e trocar conversas com organizações palestinas. Para você ter uma ideia, naquela época, qualquer contato com um palestino organizado, por lei, você tinha que denunciar na mais próxima estação de polícia. Nossa. Sob pena de você ser condenado por espionagem. Por espionagem, não. Isso aí era como se fosse na época da Guerra Fria nos Estados Unidos, que vai se desenhar depois, né? Não, era mais grave. Mais grave. Espionagem é uma das penas mais graves. É mais grave. Traição, alta traição. Eu era encarregado, eu fiquei encarregado. O camarada nosso que ficou encarregado das conversas com os palestinos era o Rami Livner. Sim. Rami era filho do Levenbrau. Levenbrau tinha 2 deputados na época, os comunistas, no Knesset. Um era Levenbrau e o outro eu acho que era o Ahmed Tibi, que era o árabe. Sim. Tinha um Meir Wilner também, acho que eram 3. Bom, o Levenbrau, filho dele, não ingressou no Partido Comunista de Israel e formou essa Aliança Comunista Revolucionária, que adotava a visão, na época, do Stalin e do Mao Tse-tung um pouco. Misturou as duas coisas. Porque o Mao Tse-tung tinha crítica ao revisionismo soviético. Então, a gente adotava aquela posição internacionalmente. E dentro de Israel, a gente começou como uma organização antisionista. Né? E contra a ocupação. Né? Você vê, o Partido Comunista procurava ser contra a ocupação, mas, de alguma forma, fazer acenos ao eleitorado israelense. Então, a gente foi no 1º de maio e a gente entrou dentro da manifestação convocada pelo Partido Comunista. Você imagine a emoção que foi, porque no Brasil o comunismo estava proibido. E lá, no bairro de Yafo, que é o bairro árabe,
anexo a Tel Aviv. Uhum. Me deram o endereço, eu vinha de Haifa, o pessoal da Aliança Comunista Sim. vinha de Jerusalém, Sim. e a gente marcou de se Encontrar encontrar. bem ali no meio do olho do Quando furacão. eu cheguei, não vi ninguém, e não... Eu ainda estava conhecendo, na verdade, Israel. Tudo, né? E eu dizia, onde é que será e tal. Daqui a pouco, da esquina, vira aquela multidão de bandeiras vermelhas e tal, num 1º de maio. Olha aí, tá vendo? Aí já foi... Aí eu me encontrei o pessoal e a gente trazia um broche de Mao Tse Tung. De Mao Tse Tung. E a gente entrou naquela grupo e o pessoal do PC israelense puxava a seguinte palavra de ordem. Yedidut Israel Brita Moatzot, que era amizade Israel-Rússia. Imagina. Isso, naquela e época... E a gente começou a puxar, dentro da manifestação, abaixo a ocupação, Alá, Kibush e tal. E isso incomodou o pessoal do PC, correu para aglutinar o pessoal. O senhor não tinha medo de morrer, né? Nessa fase assim, era uma coisa que... Não. No meio do início de Israel, falar contra os kibbutz é uma coragem assim... Não, mas isso é o começo da história. Aí, a gente, com essa concepção, a gente começou a discutir com as lideranças indicadas pelo Fatah e pela Frente Popular Democrática de Libertação da Palestina. Sim. Não é a do Rabash. É um cidadão que se dizia marxista, palestino, e que era uma organização menor, mas que se aproximava dos nossos conceitos. Era Naif Hawatmeh. Naif Hawatmeh, sim. Ele era o líder dessa organização. Sim. E o Rami é que ia para as reuniões e trazia o resultado das reuniões. Sim. E eu era encarregado de levar ele para a reunião. Então, como é que a gente fazia, né? Eu tinha um carro que eu tinha comprado há pouco tempo, com o dinheiro que meu pai mandou. Eu levava ele de carro, a gente chegava num ponto lá determinado, não era no local da reunião. De lá ele ia andando para a reunião, não sabia onde era a reunião. Sim. A gente marcava o relógio a hora exata, eu dava uma volta por Israel, eu tinha que pegar ele na hora exata marcada, porque quando ele saía da reunião, ele ia para a estrada, ficar um judeu sozinho numa estrada ali, cheio de documentos. Cheio de documento, né? Eu sempre cheguei no horário marcado, certo? Sim. Bom, essa é uma parte da história. Não, mas pelo amor, pode continuar, pelo amor de Deus, pode continuar. Isso é um arquivo da história política do início da criação de Israel e Palestina é incrível. Eu nunca ouvi tantos detalhes assim, mas pode continuar. Bom, aí você mandou falar. Não, pode falar, à vontade. Então, começou a haver uma divergência dentro do nosso grupo, da Aliança Comunista Revolucionária. Sim. Por quê? Porque nós, na nossa reunião, eu me lembro até a sala onde a gente se reuniu sentado no chão, botamos um mapa de Israel e da Palestina e começamos a discutir uma solução para o conflito e chegamos à proposta da solução dos 2 estados. Sim. Modéstia à parte, eu estava na reunião onde surgiu a ideia da solução de 2 estados para a solução do conflito da Palestina. Sim. Nós levamos essa discussão para dentro do Fatah e da organização de Naif Hawat. Sim. Então, ali começou a nascer a ideia da solução. Não foi ideia minha, foi do nosso secretário-geral da época, que é o Ilan Albert. Cara... A história de Ilan Albert é outra história louquíssima. Ele fez parte do movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, do movimento de libertação na Argélia, antes de chegar a Israel. Ele era iemenita. Nossa. Mas era um cara de uma... Ele tem livros escritos que se assemelham sobre o racismo nos Estados Unidos ao Baldwin, que é um dos maiores escritores. Ele tem um livro muito interessante. Eu perdi esse livro, mas eu cheguei a ler e tal. Então é uma figura, o Ilan Albert, que foi ele que trouxe essa ideia, elaborou junto com o Fatah e com... Nesse momento, 2 sujeitos que tinham entrado depois de mim na Aliança Comunista Revolucionária
começaram a dizer que a gente estava conciliando com o sionismo. Eita, aí... Saíram da nossa organização e fundaram uma outra, que chamava-se Frente Vermelha. Frente Vermelha. Aziz Adom. Aziz Adom. E essa Frente Vermelha dizia o seguinte: nós temos que começar a luta armada. Sim. Vai ser uma comoção, nós vamos fazer com que judeus façam atos armados dentro de Israel. Para acabar com a ocupação e com o sionismo ali dentro, de dentro para fora. Aí, só que, quer dizer, eles discutiam isso. Tem um bar lá em Tel Aviv, que é na Avenida Dizengoff, que é a avenida mais badalada e tal. Sim. E é o bar onde toda a esquerdona se reunia para conversar. Sim, e tal. E eles conversavam isso lá no abertamente, bar. assim, sem medo de ser feliz. Eles entraram em contato com os sírios e foram aprender o uso de explosivos lá na Síria. Foram uma vez, na segunda vez, eles perceberam que alguma coisa podia estar dando errado. Aí pediram aos sírios para dar um tempo. Mas na volta, que eles desciam em Chipre, de Chipre a Israel, quando desceram no aeroporto Ben Gurion, foram presos. Sim. Foram presos. Bom, tinha um cara que fazia parte, foi ganho para esse... Sim. A juventude árabe adorou essas ideias, uma parte, né, o pessoal mais combativo, e eles iam anotando na carteirinha. Eita, quem é que queria... Então, quem se aproximava. Isso é uma coisa extremamente interessante. Então, assim, era um grupo revolucionário judaico querendo derrubar Israel com atentados, recrutando os árabes. Isso é uma coisa da história que as pessoas elas não entendem, né? Elas não conseguem conciliar esse ideal de libertação misturado das duas coisas, né? Mas esse pessoal não merece nenhuma glória. Eu vou lhe explicar por quê. Sim. Eles foram presos e foram levados para a cadeia. Sim. 2 supapos que levaram entregaram tudo. Os antigos companheiros. Sim. Entregaram o pessoal do nosso partido. Sim. E entregaram o Rami, dizendo que ele ia fazer contatos com os palestinos. Sim. Entregaram a mim. Nossa. Que levava. Só que eles não conheciam, como eles tinham entrado recentemente, nas nossas reuniões, por precaução, a gente usava nome de guerra. Nomes falsos. Sim. Eu adotei o nome de Haim. Haim quer dizer vida em hebraico, e em português é Jaime, né? Jaime, Eu adotei o nome de Haim. E aí eles disseram, não, quem levava o Rami para a reunião era o Haim. E saía no jornal que o Haim estava sendo procurado. O grande procurado, o maior inimigo de Israel, o Haim, estava sendo procurado. E eles não... Mas aí, o Rami não, o Rami era uma figura conhecida. E aí eles prenderam o Rami. Sim. E prenderam o Schalke. Sim. O Rami cometeu um erro. Quando entrou na cadeia, que viu o Schalke, foi lá, abraçou ele. Eles perceberam que eles tinham ligação aí. Tinha uma ligação forte. Aí começaram a torturar o Schalke na frente do Rami. Meu Deus. Aí o Rami que fez? Disse, olha, eu fiz tudo sozinho, eu sou o responsável. Assumiu para si a responsabilidade, não entregou nenhum companheiro. Tanto é que nós, eu, Ilan, Mários, os outros, não fomos pegos. Porque no Haim ninguém sabia quem era. Haim. E aí o Rami foi condenado, ele foi julgado, e a peça do julgamento dele, nós precisamos recuperar. Sim. Ele decidiu que não ia ter advogado, ele ia fazer a própria defesa. E ele escreveu da cadeia a defesa dele e fez chegar até nós, a gente reelaborou, principalmente o Ilan, né, que era o grande teórico nosso, e ele fez a defesa e foi condenado a 10 anos de prisão. Eu levava a esposa dele para visitá-lo nos fins de semana. O Haim estava de novo lá como motorista secreto. Aí, nesse período, isso já estava em 1972, por aí, já tínhamos uns 3 anos de militância e tal, quando aconteceu esse vexame do Dan Vered e do Udi Adib. Udi Adib, só para você ter uma ideia de como é que as coisas aconteceram, Udi Adib era um antigo paraquedista.
E ele foi um dos primeiros soldados israelenses a entrar na Jerusalém Árabe durante a Guerra dos 6 Dias. Então ele era tido como um herói de né? guerra. Aí o cara chegar e dizer que ia botar bomba nos quartéis. Isso aí, mas ele não aguentaram o tranco. Quando você assumir. E o Zitun era o cara que tinha anotado os nomes. O Zitun tinha uma banca de jornal, que era uma das únicas bancas de jornal de Haifa, que postava o jornal do Partido Comunista, o Uracar. Então, chegaram no Zitun através do Dan Vered e do Udi Adib. E pegaram, ele botava essa carteirinha com o nome dos que estavam se aproximando numa gaveta da banca de jornal dele. Meu amigo, pelo amor de Deus. Aí pegaram e saíram prendendo um monte de jovens árabes, bateram neles, mas tudo se comprovou que eles não tinham ainda... Não tinham executado absolutamente nada. Apenas tinham tido contato, tinham conversado. Então, o prejuízo não foi tão grande. Sim. Mas foi uma comoção nas aldeias árabes e tal. Tinha um deles que foi preso, chegou a ser espancado, e que era da nossa organização. Sim. Mas teve contato com eles, conversou e estava na caderneta do Zitun. Zitun quer dizer azeitona. Sim, né? E era o árabe. Bom, o que aconteceu? Eu tomei uma decisão. Eu não precisava tomar essa decisão, porque eu era residente temporário e eu podia continuar lá em Israel por bastante tempo, sem adquirir cidadania israelense. Mas quando aconteceu toda essa reviravolta, que o Urames foi preso e que estavam perto de chegar até mim, eu decidi adotar a cidadania israelense. Eu decidi adotar a cidadania israelense porque se eu fosse procurado, preso, eu queria ser condenado junto com os companheiros. O pessoal que e não já ser preso. deportado para o Brasil. Por não ser cidadão de Israel. Então, eu adotei a cidadania israelense. Ao adotar a cidadania israelense, você fica exposto a ser chamado para o Exército, para o serviço militar. Né? Sim. Então, aí começa a segunda parte da história. Sim. Você sabe que em 73, um ano depois, pouco depois de eu adotar a cidadania israelense, teve a guerra do Yom Kippur. Os sírios entrando pelo norte, os egípcios pelo sul. Moshe Dayan, o grande estrategista, foi na televisão chorar, dizendo o templo pode cair pela terceira vez. Aí a Golda Meir afastou ele de todas as funções, porque ele estava se cagando muito. O grande general. Bom, aí nós fizemos uma reunião já no meio da guerra, nos primeiros dias, né? Eu morava em Haifa, fui de carro até Jerusalém e nós nos encontramos, o pessoal do secretariado da organização, na casa do Ilan Albert. E lá nós tomamos uma decisão. Qualquer um de nós que for chamado vai se negar a servir. Adivinha quem foi o primeiro a ser chamado? Você foi chamado primeiro para servir. O primeiro a ser chamado. Isso é uma coisa. Aí avisei o pessoal e fui para o quartel com a carta de alistamento. Apresentei, aí o cara começou a fazer uma anotação. Eu quero fazer uma observação. Qual é? Eu não vou servir. Por quê? Porque nessa guerra os árabes é que têm razão. Eita, aí me mandaram preso. Foi a primeira vez que eu fui preso lá em Israel. Eu passei a noite numa prisão pequena em Haifa e me transferiram para a maior base militar de Israel, em Tel Aviv. Né? Chegando lá, me levaram para uma sala, tinham uns capitães do exército. Então. Aí me empurravam um para o outro, como o João Bobo, sabe? Eu disse, bom, agora fudeu. Ferrou, vão me desviver. Vão me desviver aqui. Aí, o capitão que estava sentado na mesa perguntou, e aí, como é que é isso? Você disse que não quer servir e tal? Eu disse, não quero, porque nessa guerra aí quem tem razão são os árabes. Aí ele ligou assim, disse, prepara um pelotão de fuzilamento. Meu Deus. Aí eu olhei para ele. Aí eles pegaram, isso não era verdade. Era só para fazer terrorismo psicológico. Me algemaram na mão e na perna e mandaram eu para um... pátio, né? Não, para um lugar. Eu atravessei um corredor enorme com
os soldados todos da base me vaiando, Sim. né? Aí depois, quando eu cheguei, era a porta do escritório do general da base. Sim. Aí tiraram a algema, mandaram eu sentar lá, o general aqui, eu do outro lado da mesa. Aí o general falou assim, você quer um café? Eu disse, quero. Aham. Eu fumava, né? Você fuma? Ele disse, fuma. Ele deu cigarro, me deu água. Água, aham. Aí ele disse, olha, nós estamos numa guerra. Israel está sendo invadido pelo norte e pelo sul. Nós precisamos de unidade nacional total. Não pode haver divergência. Então, eu quero propor um acordo a vocês. Você não precisa fazer treinamento militar, não precisa ir para frente. Você vai escolher qual é a tarefa, pode ser jardineiro, telefonista, enfermeiro, o que você achar melhor. Um quartel perto da sua casa e nos horários flexíveis e tal. Aí eu disse, problema, general, é que essa farda aqui eu não visto. Aí o general ficou puto. Meu Deus. Bateu na mesa assim, bah, você pensa o quê? Você vai enfrentar o exército de Israel? Nós vamos quebrar você em 1000 pedaços. Ele falou desse jeito. Eu disse, vamos ver quem vai quebrar quem, general. Aí me levaram preso de novo. Meu Deus. Aí o que eu fiz? Na primeira noite, eu organizei uma fuga da cadeia. Meu Deus do céu. Você conhecia essa história? Não, claro que não. Essas partes o senhor não me contou, mas é o paralelo. Eu vou vender sua história para Netflix para fazer um documentário, rapaz. Aí, organizando... Como é que a gente organizou essa fuga? A gente percebeu que era uma sala, mas era uma cadeia dentro da base. Então não era uma cadeia... Assim, cheia de... Tinha um buraco, a gente percebeu um buraco no teto. Sim. E a gente, então, empilhou as camas, uma em cima da outra, subiu, passou por teto, do teto passamos por telhado e fomos andando. A altura da cadeia para o chão, já do lado de fora, né, eram uns 2 metros. Aí você calcula, eu me pendurava e soltava, e pum! Caía. Aí, dentro da cadeia militar, você fica com um uniforme militar. Com uniforme militar, Aí eu fui para já caí do lado de fora. Aí eu fui até a estrada. Lá em Israel é o seguinte, um soldado fizer assim, ele para um carro na hora. Na hora, A hora que for, porque todo mundo mais ou menos mobilizado. Aí eu fiz assim, o cara parou. Aí eu disse, não conversei nada, fiquei quieto, disse, para onde você está indo e tal. Eu disse, não, estou indo para Tel Aviv, para o centro e tal. E ele, por acaso, parou na frente, ao lado do apartamento do Rami, da mulher do Rami. Aí eu fui lá, entrei, bati na porta, tomei banho e tal, dormi. E voltei para a base no dia seguinte. O soldado que me recebeu perguntou, por que você fugiu? Porque eu queria tomar banho quente e ver televisão. Aí eles me botaram na solitária. Aí passou-se uns 2 ou 3 dias e me botaram de novo na mesma sala, só que me tiraram as botas. As botas. Mesmo assim, a gente fugiu de novo, meu Deus. E aí eu entrei no carro, dessa vez o cara me deu carona, mas o cara ficava olhando para meus pés que não tinha medo. Não tinha. Mas eu ficava quieto, ele também não perguntou nada. E eu fui para a casa do meu amigo, fiz a mesma coisa. Mesma coisa de novo. No dia seguinte eu voltei, aí eles me resolveram me levar para uma prisão de segurança maior. De verdade, né? De verdade. Não era a prisão da base, a delegacia da base. A prisão de Atlit é o nome da região, fica perto de Haifa. É uma prisão grande, uma prisão militar, uma das maiores que tem lá em Israel. Né? Quando teve os sírios, nessa época, nós estávamos em 73. Os sírios que foram feitos prisioneiros de guerra ficavam numa ala dessa mesma prisão. Bom, então eu fui levado para essa prisão de Atlit, né? Eu, assim, contando a história, tranquilo, rindo e tal, parece uma coisa... porque já passou, né? Você consegue ver distanciado, mas viver aquilo era... Eu até hoje, quando eu conto essa história, eu me emociono, fico meio trêmulo, porque contando assim, talvez não dê para passar a ideia, mas foi uma barra pesada. Pra caramba, né? Pelo amor de Deus. Que eu enfrentei. Aí
eu cheguei na prisão, né? Mas antes de chegar na prisão, me botaram num caminhão, na parte de trás do caminhão, para me levar de eu estava em Tel Aviv, você se lembra, para Haifa, Atlito, onde era a prisão. Sim. Foi um rapaz com uma metralhadora no colo e eu na frente algemado naquele lugarzinho que tem do caminhão. Fui conversando com ele, acabou que eu convenci ele que não precisava botar algema. Sim. Ele com a metralhadora, eu aqui. Sim, sem nada. Ele tirou minha algema. Aí, daqui a pouco, o carro passou por uma curva, diminuiu a velocidade. Sim. Aí eu pulei do caminhão e corri para um bosque que tinha logo ao lado. Aí saí correndo, daqui a pouco eu escuto Atzor, que quer dizer pare em hebraico. Aí eu virei já com a mão assim, né? E ele com a metralhadora. Aí eu fui andando na direção dele. Ele me deu um murro, cara, que eu caí no chão. Me botou de novo no caminhão, eu cheguei com o queixo doendo na prisão lá em Atlito. Mas a ideia era ir perturbando por dentro do exército, caminho. Até que ele desistiu. De você fazer parte do exército. Até eles desistirem. Mas demorou para eles. Demorou para desistir, né? Aí, chegando lá, eu fui colocado numa cela que tinha uns 30 soldados, mais ou menos. Era beliche de 3 andares. Sim. E era o pessoal por indisciplina, por briga, são pequenos problemas, né? Mas quem tinha assim, uma causa mais grave era eu, né? Mas o pessoal era um soldado e tal. Aí cada um perguntava, e aí, você está aqui por quê e tal? Aí perguntaram para mim, por que você está aqui? Porque eu acho. E cada um contava que, pegou metralhadora, derrubou um avião, cada um contava uma história. Aí eu disse, não, é porque eu acho que os árabes é que têm razão. Tem razão. Aí nós saímos logo depois para um pátio, onde fizemos ordem unida. Sabe a ordem unida? Esquerda, por porque lá dentro da prisão tinha ordem unida. Aí fui voltando, né, para a cela, o pessoal voltou antes e eu fui o último a entrar na cela depois daquela ordem unida. Quando eu fui entrando, o pessoal começou a jogar cobertor em cima de mim. Aí eu pensei assim, isso aqui não vai prestar, eu tenho que reagir. Aí eu pensei comigo mesmo, eu vou afastar um cobertor, a primeira cara que aparecer na frente eu enfio a porrada. Aí foi isso que eu fiz, um cobertor assim, eu afastei, tem uma cara lá, eu murro, pá! Aí todo mundo começou a rir. Meu Deus. Aí eu disse, vocês estão rindo de quê? Você bateu no único cara que estava me defendendo. Dentro você. E aí? Mas aí, nesse clima, aí depois eu fui levado para, como é que chama? Carregar caminhão de verdura e fruta no meio do deserto Sinai. Nesse caminhão a gente passou por Gaza. Né? E aí veio um garoto oferecer refrigerante para vender. Aí eu botei a cabeça lá de fora e falei, não ofereça não, que aqui ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Porra, bicho, eu fui de Gaza até essa base, Erefidim, o pessoal jogando papelzinho, esculhambando. Pô, vocês são idiotas, queriam sacanear o pobre do garoto. Não adiantava porra nenhuma. O ódio ali, porra. Eles não enxergavam nada naquele menino. Mas nesse processo, aí quando terminava, eu fui condenado da primeira vez a 14 dias. Quando terminou os 14 dias, eu recebi uma liberação. Um documento para me apresentar na base. Sim, na base. Tinha mais 10 dias para me apresentar. Aí eu deixava passar 11 dias para quando chegar, ser condenado de novo por ausência. Aí eu fui preso nesse período de 6 ou 7 meses, 9 vezes. Meu Deus do céu. Até que eles desistiram. Sim. Mas desistiram como? Eu disse, eu preciso conversar com o psicólogo. Aí eles marcaram a consulta e me deram um período, tipo 10 dias, entre esse momento e a minha conversa com o psicólogo. Eu conversei com o assistente social, pedi... Aí eu fui para dentro da Universidade de Haifa, ficava de dia até de noite, estudando como é que podia dar resultado de problemas psicológicos. Né? Aí chegou lá na hora, eles dão aquelas
Rorschach Sim. e fazem perguntas e tal. Eu estava muito preparado, eu fui respondendo. Fui embora para casa. Aí eles me chamaram e disseram, olha, você pode ser drogado, paranoico, esquizofrênico, agora tudo ao mesmo tempo. Aí não dá, não dá. Aí me fizeram um teste depois. E deu o mesmo resultado, aí eles me deram a carteirinha de incapacidade mental. De incapacidade mental. Eu perdi essa carteirinha. Eu podia se provar. Tivesse com ela até hoje, pois é. Tinha muitas vantagens. Pois é, mas aí eu recebi lá em Israel a carteirinha de incapacidade mental e, portanto, fui liberado do Exército. Foi liberado do Exército. Passou-se uns dias, uma semana, 10 dias. Foi o dia mais feliz da minha vida que eu fui liberado de porque eu não sabia no que ia dar. Exato. Se você ia ser morto, fazendo, eu sabia no que ia dar. Do que ia dar, Eu embarquei na chuva, mas foi embora. Então, eu considero que eu sou o primeiro israelense a ter se negado a servir o Exército Israel. Hoje tem mais de 1000. Sim. Tem um livro que conta a história dos que se recusaram, mas não coloca a minha história. Na sua história, Não coloca. Sei lá por quê. Mas aí por isso você tem que acreditar nela. Exato. Não, é que nem aquele filme, As Aventuras de Pi. No final você tem que fazer sentido para tudo aquilo ali que o Pi contou no filme, né? Mas é uma história de uma extrema coragem. Você tá naquele momento de guerra, de ameaça, e você dizer que você vai assim, reconhecer a justiça histórica. De onde vem a coragem? Exato. De onde vem essa coragem? Eu não queria ficar mal visto pelos companheiros. Pelos companheiros. Era uma questão pessoal. Virou uma questão pessoal. Eu não disse ao general que eu ia quebrar ele. Então é uma questão pessoal. Pessoal, Porque não tem muito... Eu não me vejo tão corajoso assim, mas... Naquela época da juventude é outra coisa. Já tinha vindo de um país complicado que nem o nosso naquela época. Aí eu fui para um cinema em Tel Aviv. Quando eu estava saindo, tinha uma garota que tinha ido para Israel junto comigo no mesmo navio, Ida. Sim. E ela tinha estudado psicologia. Eu tinha estudado engenharia. Sim. Aí ela... Oi, Ida, tudo bem? Quanto tempo? Sim. Aí ela falou, olha, Braia é assim que o pessoal me conhece. Você não sabe do que você escapou. Eu disse, como assim? Eu fazia parte, eu trabalho no Exército hoje, eu sou psicóloga, trabalho no Exército e faço parte do comitê de triagem de problemas psicológicos. Chegou o seu dossiê recomendando internar você no hospício. Eu olhei e reconheci você. E eu disse, não, ele já está fazendo trabalho psicológico, eu me responsabilizo e tal. E eles aceitaram o meu argumento. Por isso que eu não fui parar no hospício. Olha que louco. Não, mas engraçado que eu fiz uma entrevista com o rabino Dovid Israel. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que uma tática de todo judeu antisionista dentro de Israel, já faz tempo, é alegar sempre insanidade. Quando, para não servir no exército, ele disse que eles ficam até na fila, fingindo que tem algum problema, fingindo assim, fazendo alguma bobeirazinha, para poder não ser recrutado, ser rejeitado. Porque quando você tem essa rejeição por consciência do que está acontecendo ali, né, o exército não vai querer, enfim, não vai lhe dar aval por isso, mas por insanidade... Eu não sabia que outros usaram essa tática. O Rabino Dovid, ele falou na entrevista que a gente fez no Salam Aleikum Podcast. No dia que eu conversar com ele, eu vou contar essa história. Ele falou sobre isso. Mas foi através disso que eu consegui me liberar. Depois disso, eu ainda fiquei mais um tempo lá em Israel e eu cheguei à conclusão... Hoje eu considero que foi uma conclusão errada. Eu podia ter continuado. Porque você veja só, e isso é interessante por dia de hoje. Quando você está na situação, as coisas acontecendo, você tem a impressão de que aquilo ali, aquela realidade vai durar para sempre. E naquela época, se hoje existe essa impressão, imagine naquela época que a oposição à ocupação, o entusiasmo com a Guerra dos 6 Dias e tudo mais, era muito forte. Então, eu cheguei à conclusão de que ali eu estava gastando energia, marcando passo e tal. E eu resolvi voltar para o Brasil, militar no Brasil. Eu voltei para o Brasil em 75 e em 78 eu
ingressei no MR8, o Movimento Revolucionário de Sim. Outubro. E aí, de lá para cá, eu estou nesse coisa. E eu só voltei a militar na questão da causa palestina quando surgiu aquele grupo Shalom Salam Paz. Sim. Eu integrei, fui um ativo participante Uhum. no ano 2000, e no ano 2002 eu escrevi uma parte dessa história que eu contei aqui, e outras que resultaram de debates, estudos e tal. Foi o livro Apartheid de Israel, que foi o primeiro livro que eu acredito no mundo que as duas palavras Apartheid e Israel apareceram no título. Sim. E ali eu comparei o Estado de Israel a um Estado de Apartheid. De Apartheid, Mas uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, na época que o senhor estava dentro de Israel, assim que o senhor chegou, o senhor falou um pouco disso na nossa entrevista no documentário Israel Paralelo, mas uma coisa, o que o senhor viu de maior discriminação contra os árabes já naquelas primeiras décadas da criação do Estado de Israel? Olha, era uma coisa, eu contei isso no documentário, contou. Uma coisa nas conversas, nos comportamentos, não era assim, ações gritantes, mas em cada gesto, em cada coisa você ia percebendo isso. Sim. Então, por exemplo, eu entrava no ônibus, o ônibus que eu peguei em Haifa, tinha um senhor com a cafia, com aqueles trajes árabes. Ninguém sentava do lado dele, eu fui lá e sentei. Sim. Eu ficava olhando aquilo, como foi começando a ser ganho para essas ideias e tal. Aí fui lá em Jerusalém, tinha uma amiga que eu tinha feito amizade com ela estava namorando com um colega que estava na República comigo. Sim, sim. Era José, um judeu também, sim, colombiano. Colombiano. José Stroh, o nome dele. Stroh, E ela, não me lembro o nome dela, era uma belga, bonitinha, loura e tal. Aí eu disse, ó, trouxe aqui esse vestido, um vestido árabe, e vou lhe dar de presente. Então, contanto que você, eu trouxe essa cafia, eu vou botar, e a gente ande por dentro do Technion, que é a Escola Técnica de Israel, passeando e tal. Rapaz, aquilo ali, parecia que eu estava afrontando todo mundo, porque eu estava vestido de árabe. Meu Deus. E o professor de matemática, que estava dando aula naquela hora, Ayub, o nome dele, ele era árabe. Aí eu fui para a sala de aula com aquela cafia. Ali só tinha judeu. Aí, porra, ficou aquela comoção, aquela coisa aí, um judeu fez, o professor, manda esse cara para fora da sala de aula com essa palhaçada. Aí o professor diz, eu não posso me meter com a indumentária de qualquer aluno. E deu a aula até o fim. Quando eu saí da aula, veio um bando de gente atrás de mim, me ameaçando, me xingando. E aí um colega de quarto veio para falar comigo, olha, eu fiquei lhe protegendo aqui, mas não vou aguentar muito não. Você para com isso, que você vai apanhar feio aqui dentro da universidade. Só por estar com adereço... Então, isso aí eu passei por isso. Então, já contei 2 casos. O mais grave foi quando eu estava estudando engenharia, um colega de turma perguntando, a gente conversando sobre se tive no Exército, não teve e tal. Aí ele disse, não, eu tive, aí a gente guarda souvenir do Exército. Aí ele abriu carteira e mostrou ele segurando a cabeça de um soldado sírio. Ele disse, mas você se orgulha disso, de ficar segurando a cabeça? Aí o colega que estava do lado falou, não, por isso não. Aí tirou a carteira dele e mostrou uma foto com 4 homens mortos. Isso aí foi uma granada que eu joguei num jipe palestinal. Meu Deus. Então, essas coisas era o dia a dia. Certo? Então, isso está entranhado, isso aí é muito comum. Pessoal, na verdade, a espinha dorsal, a espinha que vertebra a sociedade israelense, né, do ponto de vista ideológico, é o Exército. Então, o cara passa 3 anos no Exército, ele vai sendo doutrinado, consolidada aquela visão anti-árabe e tal. Até como forma de você formar soldados aguerridos que vão lá e tal. É uma situação extremamente assim, uma história assim, você que está assistindo essa história, você está vendo um arquivo vivo
dos primeiros anos da construção do Estado de Israel, da ocupação da Palestina, mas, assim, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui assistindo nossa entrevista até agora, né? Comentem aqui, curtam, e assim, seu Braia, dê sua recomendação para as pessoas, seus livros, as coisas que o senhor escreveu, como é que as pessoas podem encontrar esse material, que é assim, não é uma história somente escrita, é uma história vivida. O senhor não está falando aqui do que o senhor acha, do que o senhor pensa, mas da sua história de vida. Você viveu, você estava nesse período, né? O que nós contamos aqui foi muito centrado na minha experiência em Israel. Eu acho que é uma história importante, porque assim como eu contei os enfrentamentos que eu tive, Sim. hoje são várias pessoas, milhares mesmo, que enfrentam essa situação. Sim. Né? E passaram Sim. por situações parecidas a essa. Sim. Então, é importante contar isso porque eu acho que, como você falou, exemplo vivo e tal, Sim. de que dentro do judaísmo você veja a transição que eu fiz. Sim. E muitos judeus fizeram essa transição. Tem muita, como é que chama? Reserva Sim. intelectual, cultural, histórica, para uma rebelião judaica contra o sionismo e contra a agressão que o povo palestino está sofrendo. Teve toda a minha participação desde que eu voltei para o Brasil, como esse livro. Esse livro é da Alfa Ômega, possivelmente vai encontrar na estante virtual. Na estante virtual. Qual é o título dele? Apartheid de Israel. Apartheid de Israel. Sim. E depois, mais recentemente, pela Anita Garibaldi, eu fiz um livro novo, já durante essa Isso que aconteceu fase de luta, que se chama O Genocídio Isola Israel, o desafio é criar o Estado da Palestina. Sim. Foi junto com o professor Nilson Araújo, que é um dos mais renovados economistas do Brasil, já foi reitor, fundador da UNIL, Universidade da América Latina, e tem 40 livros de economia publicados. E ele me convidou, eu escrevi com ele esse livro. Conta mais ou menos a mesma coisa, mas dentro do novo contexto, que é o contexto agora, atual. Então, assim, senhor Nathaniel, eu queria agradecer bastante por deixar registrado para a posteridade tudo isso de uma forma, uma narrativa incrível, consistente, consciente, que é uma história de vida extremamente admirável, né? Eu gostaria de parabenizar o senhor em nome de toda a nossa equipe do História Islâmica por estar construindo, né, o esclarecimento e a educação de muitas pessoas, né, aqui no nosso país. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo encontro aqui no canal do Projeto História Islâmica. E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do Projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas mais diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie essa iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.